Sejam bem-vindos à Praça da Fundação, o espaço onde debatemos e refletimos sobre alguns dos livros mais recentes da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Desta vez o livro em destaque é este, E se eu não puder decidir? Saber escolher no final da vida, de Lucília Nunes. Bem-vinda, Lucília Nunes. A autora do livro é doutorada em Filosofia e vice-presidente da Comissão do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Como é que avalia o grau de conhecimento na população em geral dos direitos de escolha que temos e das questões éticas no final da vida que se nos colocam inevitavelmente a todos? Bom dia. Como é que eu avalio? Que pergunta tão complicada. Como é que avalia o conhecimento? Ou seja, se lhe parece que é um assunto já suficientemente conhecido ou se a minha compreensão há desconhecimento acerca deste tema que domina? Eu penso que há, eu não queria avaliar negativamente, porque me parece sempre que é perigoso e pode ser indelicado a fazer uma avaliação geral, mas a verdade é que tenho alguma compreensão de que não é um tema que seja muito familiar às pessoas e que preocupe as pessoas comuns, digamos assim, no cotidiano da sua vida. Também foi por isso que o livro foi escrito, numa tentativa de divulgar, de disseminar, de passar mais a mensagem sobre a existência das diretivas antecipadas de vontade. Porque o foco... Vamos falar muito deste acrónimo das DAVs, de tratar de DAVs. Sim. Mas a minha preocupação, e se calhar a preocupação de todos nós que temos alguma análise ética sobre estas matérias, é mesmo da divulgação. Portanto, penso que é um serviço importante. Tem alguma ideia da percentagem de população que atualmente tem um testamento vital válido? Estamos a falar de percentagem, podemos falar de números. Rondará os 27, 28 mil, por aqui, menos de 30 mil. Mas permitam-me que diga uma coisa. No universo de 10 milhões? 10 milhões, ponto 7. Mas a questão... É residual? Não pode ser vista assim. Não? Não pode ser vista assim por uma razão importante. A possibilidade de num país existir uma diretiva antecipada de vontade é para quem o quiser fazer. Digamos que é um direito, não é um dever. E, portanto, a partir do momento em que é um exercício de um direito, cada um de nós decide se faz ou não faz, e a possibilidade de que houvesse apenas um testamento vital, por exemplo, já se tornaria importante nessa situação. Portanto, eu penso que neste caso não se pode aplicar uma medida estatística de distribuição de população normal, porque tem a ver com as escolhas que as pessoas podem fazer. Mas é uma escolha ou será um desconhecimento? Ou será, entrando num terreno um bocadinho mais problemático, talvez, ou será um receio de nos confrontarmos com algo que é sempre complexo e complicado, a nossa própria mortalidade? Nós dizemos de uma maneira simples que todos nós somos mortais, nós sabemos isso, nós temos uma finitude pela nossa própria natureza, mas é mais difícil confrontar-se com a sua própria finitude. Talvez também seja um bocadinho de preguiça. Peço desculpa dizer isto neste tom assim mais ou menos ligeirinho, porque verdadeiramente pode acontecer que as pessoas não valorem o bastante para terem o movimento de ir fazer, e não é obrigatório fazer. A questão da... como é que disse? da informação. Eu tenho alguma dúvida que quando nós ouvimos a informação, isso significa logo que ficamos a perceber e a saber. Sim. E há informações que as pessoas vão ouvindo nas notícias, nas entrevistas, e vão ficando ali, eu costumo dizer ali, vão ficando ali meias arrumadas. Normalmente quando as pessoas estão em situação de precisar, é mais flagrante, é mais crítico o recurso. Por outro lado, de alguma maneira, e penso que isso pode ter vindo a mudar nos últimos anos, as pessoas se calhar não combinam em casa, não conversam em casa, não é se calhar um tema de jantar ou de almoço de fim de semana, dizer o que é que eu quero que me façam quando eu morrer, ou se eu quero ser enterrada ou cremada, se eu quero levar o fato a sol. E portanto a noção a certa altura também há aqui um fenómeno que entra se calhar ao lado da escassez de informação, ou que entra ao lado da preguiça de movimento que é a questão do esquivar-se a conversar sobre o assunto. Porque também é preciso alguma educação para pensar sobre a morte e para pensar sobre as possibilidades que eu tenho em Portugal hoje de decidir sobre mim para quando eu não puder decidir. Porque esta que é a chave, que é decidir agora
para quando eu deixar de ter a capacidade ou a possibilidade de decidir. Vamos tentar fazer desta conversa uma conversa suficientemente informativa e didática. E divertida. De forma a que, mesmo que as pessoas não fiquem a pensar nisso imediatamente, que fique lá qualquer coisa para posteriormente poderem eventualmente usar. Para esta conversa, a professora Lucília Nunes convidou também alguém com uma perspectiva centrada no concreto, acho que posso dizer assim, no modo como estas questões têm implicações diretas em decisões cotidianas. Bem-vinda, a enfermeira Armandina Antunes. De que modo é que, pela sua experiência, um testamento vital altera os procedimentos padrão numa unidade de saúde, num hospital, nomeadamente? Quando se apercebem de que há uma DAV, de que há que a pessoa tem o seu registro no RENTEV. Havemos de especificar estas siglas e acrónimos todas. Bom dia, obrigada. Nós apercebemos-nos de que há uma DAV sempre que essa DAV existe. Portanto, qualquer pessoa que tenha uma DAV, ela surge-nos quando nós a pesquisamos no processo clínico do utente. Portanto, quando o doente está ao meu cuidado, eu tenho o dever... A primeira coisa é fazer uma pesquisa... É uma das coisas. Pois. É uma das coisas que, de uma forma sistemática, eu procuro. Aliás, faz parte da obrigatoriedade de qualquer profissional de saúde o fazer, perceber se a pessoa tem alguma diretiva antecipada de vontade. Isso representa uma ajuda para os profissionais de saúde ou torna-se, pelo contrário, um fardo adicional em certas circunstâncias? Representa um dever acrescido que eu tenho, como eu tenho conhecimento direto daquilo que é a vontade daquela pessoa, eu tenho o dever acrescido de a ter em conta. Nós somos muito tentados, ou no dia-a-dia, a fazer as coisas como estão descritas cientificamente corretas, aquilo que nós entendemos que é o correto, que está escrito, que está investigado, que está provado. Tem procedimentos padrão. Temos procedimentos padrão, digamos assim, e depois o ajuste a cada pessoa. Se calhar a DAV facilita-nos o ajuste a cada pessoa. Na dúvida, ou perante uma série de alternativas, a DAV orienta-nos para aquilo que são os valores daquela pessoa. E, portanto, torna-nos e dá-nos a possibilidade de um cuidado mais humanizado, se quisermos, mais personalizado. Portanto, eu deparo-me com a DAV sempre que ela existe, mas a DAV não é só aquilo que está escrito, já agora. A pessoa tem em consciência, é capaz de nos dizer o que quer. Portanto, a DAV, eu hoje procuro sistematicamente, seja a pessoa consciente ou não, mas a vontade da pessoa naquele momento sobrepõe-se naturalmente, se ela estiver capaz de o fazer. Mas sim, ela orienta-nos e, portanto, a DAV pode vir dessa forma também. Já falamos muito de DAV é diretiva antecipada de vontade. Falemos então da escolha e das diferentes possibilidades de escolha e, para isso, sugiro que comecemos por alguns conceitos básicos para a coisa se tornar clara. Para início de conversa, este conceito de DAV, Diretiva Antecipada de Vontade, que não se esgota no Testamento Vital. Nós normalmente afunilamos para o Testamento Vital. Que direitos é que a lei nos dá a este respeito? Podemos começar um bocadinho antes. Só um bocadinho antes. Sim. Só um bocadinho antes. Porque a DAV é, como o nome diz, uma diretiva antecipada de vontade. Ou seja, eu deixo escrito ou dito ou falado, e já vamos às formas, o que pretendo que seja a minha vontade. Mas isto tem todo um percurso anterior que é a escolha. Que é do respeito pela autonomia das pessoas, exatamente, e da escolha. Aí entra a professora de filosofia, não é? Não, até me sentei melhor. Não, aqui a questão é que eu às vezes também não tenho a certeza que isto seja claro para toda a gente, que um projeto de cuidados, uma proposta terapêutica que é apresentada por um profissional de saúde, a pessoa pode escolher consentir, recusar, não querer ter informação, querer que seja outra pessoa a escolher, e portanto, quando estamos perante... eu não queria usar a teoria do consentimento informado, mas a ideia do consentimento livre e esclarecido. O que nós temos antes das DAVs é efetivamente a concepção de que cada pessoa tem autonomia para decidir sobre si e pode escolher um conjunto diferente de alternativas, apesar da nossa expressão portuguesa ser consentimento. Parece que as pessoas só consentem. As pessoas podem consentir, mas também podem recusar. E, portanto, esta ideia prévia, e que eu preciso dela para quê? Porque quando se fala em diretiva antecipada de vontade, mantém-se esta ideia de que a pessoa escolhe sobre si
antecipadamente. Mas o que está subjacente enquanto princípio, que é o respeito pela autonomia das pessoas e pela capacidade das pessoas escolherem, é exatamente o que está subjacente à ideia do consentimento livre e esclarecido. E está subjacente também a ideia de conhecimento, ou seja, informação. E é para isso que também estamos aqui. É, exatamente. Há essa questão da informação e há a questão dos valores que informam cada um dos indivíduos que vai fazer essa escolha, não é? E as preferências que as pessoas têm para a sua vida. Nesta perspectiva, e não querendo teorizar muito, mas nesta perspectiva, a questão de que quando nós estamos em diferentes situações de vida, e não é apenas face ao morrer, quando estamos em diferentes situações de vida, nós recolhemos informação, fazemos a deliberação, prós e contras, o que é que eu quero fazer aqui, e fazemos a escolha e agimos em conformidade com os nossos valores, as nossas preferências e a informação que nós temos. E a informação é muito importante, quer no consentimento, quer nesta ideia de que para eu tomar decisões tenho que ter informação. E a informação tem de ser sólida, tem de ser fidedigna, eu tenho que ter a certeza que aquela informação é fiável, porque eu vou tomar uma decisão em cima dela. Isto Agora, é no as pessoas geral. que estão a ver pensam assim, ok, pronto, então, mas eu vou escolher entre quê? O que é que eu posso escolher? É um bocadinho isso. Posso fazer um testamento vital ou designar um procurador de cuidados de saúde? Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Exatamente. A nossa legislação, e a lei data de 2012, a nossa legislação coloca nas diretivas antecipadas de vontade 3 opções, se quiser. A mais conhecida, a mais falada, aquela que toda a gente, enfim, de alguma maneira ouviu nos últimos anos, que é a ideia de um testamento vital. Este testamento vital é um documento escrito em que eu determino, posso seguir a minuta que está ou não, posso fazer texto livre, há uma minuta de sugestões que no fundo tem os quadradinhos para eu dizer não quer ser ventilado, não quer fazer parte de ensaios clínicos, ou quero assistência religiosa, cuidados paliativos. Portanto, apesar das pessoas terem muita noção que o testamento vital é do não quero, também é verdade pode ser do quero. Isto, quero, exatamente. Exijo aquilo. Okay. Pode-se usar pode usar o exijo, mas não faz diferença nenhuma, porque na verdade é a expressão da vontade. Portanto, isto tem mais a ver até com o português de cada um, quer dizer, pronto, neste sentido. Deixe-me só fazer um parênteses. Eu usei o verbo exigir de propósito, porque era para perceber se alguém, entidade ou pessoa, fica vinculado àquilo que eu lá ponho. Por isso é que eu digo exigir, porque senão é só eu gostava muito, se fazem favor, mas... Ok, eu já percebi. Mas se isto for uma exigência, ou seja, se quando eu ponho que quero cuidados paliativos... ou não quero sangue e derivados. Ou não quero fazer parte de ensaios clínicos, ou quero assistência religiosa. Pronto, é isso. Eu gostava mais até de ir pelo quero. Porque aí é exigência, não é? E o não quero também. Ok. É sempre vinculativo. E fica vinculado quem? O Estado? O profissional de saúde. O profissional de saúde. Porque aquilo, já lá vamos, aquilo, testamento vital, destina-se eu vi ali um levantar de sobrolho quando eu disse se houver condições. Sim. Se houver condições. Porque se põe a questão. Põe, então. Porque se pode pôr essa questão, completamente. Especialmente o quero, quando diz eu quero cuidados paliativos. Sim. Não é? Eu quero. Na unidade vamos ver os recursos que existem. Nós temos o dever de a procurar. Sim. Mas os recursos são finitos, não é? E às vezes, por exemplo, nós temos uma rede nacional de cuidados paliativos para a qual nós referenciamos pessoas e sabemos que a pessoa não entra no dia a seguir, por N razões, não é? Mas até pela quantidade de vagas que existem. E, portanto, mas sim também vincula aqui o Estado a trabalhar no sentido de ir aumentar a capacidade de resposta destas situações, não é? Muito bem. Testamento vital. Não. Ainda quer mais. Testamento vital. É o documento escrito. Mas diretiva antecipada de vontade também é procurador de cuidados de saúde. Justamente. Qual é a lógica de Deixa-me lá acabar. Um procurador? Deixa-me fazer perguntas. Foi para isso que me convidaram para estar aqui também. A mim também. Qual é a lógica de ter um procurador de cuidados de saúde se eu já deixei um testamento vital? Pronto, isso é porque escolheu as duas. Pode escolher só este. Posso escolher fazer um testamento e faço um documento. Posso escolher só o procurador. E o meu testamento vital, deixa-me dizer assim, é designar um procurador. Não tenho lá mais nada. E isto significa que eu escolho alguém que eu confio, que na situação de ter que escolher por mim, me representa completamente. Ou posso fazer as duas coisas. Que é, posso deixar expresso o que é que eu entendo hoje que quero ou não quero, com as cruzinhas ou com o texto livre, e designar uma pessoa para ser o meu procurador de cuidados de saúde. Mas até nisto a lei é relativamente clara,
que é, eu costumo perguntar, o que é que acham que prevalece se houver contradição? Porque a questão possível seria dizer, mas a pessoa escreveu alguma coisa e na altura da interpretação o procurador diz outra coisa. A lei é muito clara. Prevalece o que está no testamento vital. Porquê? Porque é aquilo que a pessoa deixou, e talvez por isto muita gente fala mais no testamento vital. A questão do procurador tem um bocadinho a ver com o escolher quem decida por mim quando eu não puder decidir. Sim. E, portanto, eu acho que requer aqui, sei lá, um procurador de cuidados de saúde não é, com o maior dos respeitos, para mim, por exemplo, não seria o Carlos, que eu acabei de conhecer e não me conhece. Portanto, um procurador de cuidados de saúde é alguém que me conhece, que conhece a minha trajetória, os meus valores, que consegue adivinhar quando conversamos e intuir as escolhas que eu faria. Portanto, estamos a falar de alguém próximo da pessoa. Mas isto é da escolha de cada um. Sim. Se a pessoa é incapaz de decidir não tem nem testamento vital, nem procurador de cuidados de saúde, os familiares próximos têm direito de decisão sobre aquilo que acontece ao doente, ou a decisão cabe inteiramente ao profissional de saúde? Eu tirava inteiramente. Cabe aos profissionais de saúde que foram formados para tomar decisões em benefício das pessoas. E, portanto, há aqui um valor ético, moral importante que preside às escolhas dos profissionais, que é agir no melhor interesse das pessoas. E quando se diz isto, diz-se que se a pessoa não tem um testamento vital ou não tem um procurador de cuidados de saúde, os profissionais de saúde podem ouvir a família, mas a família não decide sobre. No nosso escopo eu diria, decisório, há uma diferença importante, e eu penso que os enfermeiros e os médicos sabem isso muito bem, há uma diferença importante entre comunicar com a família, ouvir a família, e outra coisa diversa é ser a família a decidir. Deixe-me Isto não são as mesmas coisas. Armandina Antunes, se isto coloca um problema, se não há uma DAV, se há aqui uma zona de conflitualidade latente quando, numa situação extrema, a família quer interferir de algum modo naquilo que está a acontecer e nos cuidados que são prestados? Pode haver, até porque existe muito esta ideia de que a família, quando a pessoa não pode, que a família que decide por. Isto é verdade em alguns países, não é verdade em Portugal. Pois há aqui um trabalho grande de comunicação dos profissionais de saúde com a família. Como é óbvio, a família faz parte daquela pessoa e, portanto, deve ser envolvida nas decisões. Mas é envolvida no sentido de ser questionada sobre os valores daquela pessoa. E os profissionais de saúde têm esse dever, não é? Se a pessoa não escreveu, ou se a pessoa não nos disse quais eram os seus valores, nós devemos preocupar-nos e fazemos esse trabalho de perguntar à família quem é aquela pessoa, o que é que acha que ela decidiria, mas sempre no aquela pessoa. Sim. Não como é que você, filho, ou como é que você, pai, decidia. Embora em vez de... a zona de sombra aí seja bastante ampla, não é? É verdade. Por isso é que depois cabe aos profissionais no final, até porque nós não gostamos de pensar mal, mas efetivamente pode haver conflitos de interesses da parte da família. Sim. E, portanto, ou há esta figura do procurador, e vale a pena dizer que quando a DAV é feita, pressupõe que eu seja capaz de imaginar situações nas quais eu quero determinada coisa. Mas a vida corre e a situação com que eu me vou deparar no fim da vida ou quando eu não consigo decidir, eu não sei qual é. E, portanto, o procurador de cuidados de saúde cobre esta parte, que é a parte que eu não fui capaz de imaginar e que eu não fui capaz de descrever, mas que me conhece suficientemente bem para saber que ela decidia assim, nesta maneira, ou aproximadamente decidia desta forma. Nas situações concretas com que se tem deparado, é mais frequente o testamento vital ou o procurador de saúde? De cuidados de saúde. De cuidados eu de saúde. Nunca tive experiência de procurador de cuidados de saúde, nunca. E de DAVs, poucas vezes. A sério? A sério. Portanto, lá está. Portanto, a percentagem número baixo ainda é curta. Já nos disse que o testamento vital tem uma espécie de minuta possível, sim, mas também pode ser escrito numa folha em branco. Texto livre. Texto livre. Eu posso lá escrever o que quiser? Pode. Pode lá escrever o que quiser. Que o meu cabelo... Sim, seja pintado de azul. Seja usado para rechear almofadas, se for uma cabeleira... Eu acho que o testamento vital não é o sítio para essas vontades. Mas eu estava mesmo a levar a questão ao absurdo no sentido de perguntar se deparam com a possibilidade de haver
requisitos inusitados. Nesta altura, do ponto de vista da minuta, isto é a expressão de uma vontade. Podíamos discutir aqui a expressão de testamento vital, que já na altura foi muito... Agora não vale a pena, mas na altura foi muito discutida, até porque já havia alguma recomendação de alguns grupos da discussão ética de não chamar testamento vital, porque isto é confundente, porque a ideia de um testamento é alguma coisa que se deixa como um documento para depois de morrer. Sim. Hoje em dia já vamos usando a ideia do testamento vital. Mas, qual era a alternativa que estava em debate, lembra? Não chegou a haver nenhuma. Não chegou a, porque, por exemplo, as diretivas antecipadas de vontade podiam ter outro nome para o documento que lá está dentro. E aquilo que acabou por acontecer em Portugal é que o testamento vital é um dos modos de diretiva antecipada e é aquele que toda a gente fala, ou pelo menos mais rapidamente se fala. A questão do que é que eu lá coloco, em primeiro devem ser ponderações e preferências e escolhas minhas na área dos cuidados de saúde. Pronto, e este é logo um foco. Portanto, aquilo que eu quiser relativamente a quem é que deixa o gato, ou não os livros, ou a almofada, é melhor usar outro instrumento jurídico para fazer isso. Pronto. Mas pode, portanto, tem que deixar noutro sítio, não é? Porque o Procurador de Cuidados de Saúde e o Testamento Vital, como o nome diz mesmo, estão focados nos cuidados de saúde. Portanto, eu devo, mesmo que seja de texto livre, escrever o que é que na área da saúde e dos cuidados de saúde eu gostaria que fosse feito ou não gostaria que fosse feito. Há uma teorização sobre as DAVs, e vou usando DAVs porque já penso que é fácil ser diretivas antecipadas de vontade, que é colocar, e houve uma teorização na altura de que se pensava que as DAVs eram muito importantes por oposição à distanásia, ou seja, por oposição ao prolongamento. A distanásia é um daqueles conceitos que está no livro. Obstinação terapêutica. Que há uns anos atrás os franceses tinham uma expressão fabulosa que era encarniçamento terapêutico. Toda a gente percebe logo o que é que isto quer dizer. A expressão a certa altura é dizer... para contrapor à tendência de usar os meios que eu tenho disponíveis, mesmo quando eles são excessivos, por causa da proporcionalidade, houve um entendimento, a certa altura, que as DAVs poderiam contribuir, de alguma forma, para reduzir ou para atenuar a questão da obstinação terapêutica. Que é uma forma da pessoa dizer o que é que quando chegarmos a um certo ponto, eu não quero mais. Não quero mais. Exatamente, um bocadinho neste sentido. Mas quando se pensava nas diretivas antecipadas de vontade, logo na altura em que ela foi discutida em Portugal, também é verdade que representa uma escolha dizer que podem ser estas modalidades, porque podia ser só o documento escrito. E, portanto, há uma escolha que me parece até eticamente interessante, poder dizer que a pessoa pode escrever no texto livre ou pode fazer os quadradinhos da minuta, do que é que quer ou não quer, mas também pode, se entender que é mais útil ou mais relevante, ou cobre a tal zona cinzenta de que se falava a enfermeira Armandina, a relação a alguém que me conhece, ou as duas coisas. E eu vejo aqui uma complementariedade interessante. Porque as pessoas pensam logo, mas se eu tiver duas possibilidades, podem conflituar. Se não conflituam, porque do ponto de vista real está estabelecido que o testamento vital prevalece. A questão aqui é, não é possível ter uma antevisão. Nós às vezes imaginamos o que é que acontece, não é? Mas não é, eu penso que é frequente nós imaginarmos uma coisa, seja lá no que for. Seja lá no que for, podemos sair desta conversa da saúde e pensar na vida no geral, que é nós temos uma antecipação sobre o que é que vai acontecer e depois acontecem coisas que não estavam no programa, sei lá, o comboio atrasa, o avião não levanta. A realidade tem grandes capacidades para nos surpreender, não é? Exatamente, e para intervir em processos que até estavam pensados, não é? Mas que têm uma série de fatores contingenciais. E essa é a vantagem do Procurador de Cuidados de Saúde, que é ajuiza a partir dos valores da pessoa e não propriamente das escolhas pontuais que já ficaram registadas. Continua a haver casos de distanásia, para usar este palavrão, de encarniçamento... obstinação terapêutico? Não. Não, diria que não. É uma má prática. Sendo que é má prática, não é? Aquilo que vai para além daquilo que é o bom para a pessoa. E o bom para a pessoa deixa de ser quando se fazem coisas que não servem para ela, não é? Portanto, é isto, no fundo, que a palavra quer dizer. E esta discussão do vamos até onde, diria que está cada vez mais na prática clínica hoje e na discussão entre as equipas, do discutir antecipadamente, de a evolução desta pessoa com esta terapêutica parece ser esta, quais são as alternativas que temos e até onde é que vamos. E esta discussão começa hoje e, portanto, eu tenho alguns anos de caminho nisto e sinto que esta discussão começa hoje cada vez mais precoce. Que é, efetivamente, para evitar o fez-se isto e agora faz-se aquilo e agora faz-se o outro. Não, a discussão começa, por exemplo, em algumas situações, até com a pessoa, em algumas situações de doenças crónicas que se sabe a evolução,
esta discussão começa muito cedo com a pessoa. Olha, a evolução parece ser esta. Veja lá o que é que quer fazer, até onde quer ir e, portanto, preparando a pessoa para esta DAV, escrita ou não escrita, mas que a vai preparando e vai também ajudando o profissional de saúde a tomar as decisões naquilo que é bom. Portanto, eu diria que não. Na maior parte dos casos, as DAV existentes são feitas em situações, digamos, mais complexas de vida já, ou diria que são feitas por pessoas saudáveis e ainda com uma perspectiva longínqua da morte? Antes de responder à sua pergunta, posso continuar a conversa só ali? Só ali. Com certeza. Só dizer uma coisa, que é, talvez tenha sido uma coisa, e estava a pensar nisso agora enquanto estava a ouvir a Armandina, talvez uma das coisas que possa ter sido um ganho das DAVs, restará a estudar se foi ou não, pode ter sido esta ideia de que é possível fazer um planeamento antecipado de cuidados. E, portanto, tal como é possível as pessoas escolherem antecipadamente o que é que gostariam que fosse feito, também quando uma pessoa tem um diagnóstico de uma doença oncológica, de uma doença crónica, é possível começar cada vez mais cedo com a pessoa, e portanto, eu diria, sem recurso ainda à DAV, porque ela intervém quando a pessoa deixa de ser capaz de decidir, e usar esta ideia de fazer um plano, aliás, há nesta altura umas experiências sobre isto, fazer um plano antecipado de cuidados, ou seja, não é uma diretiva antecipada, mas é um plano negociado com a pessoa, estabelecido com a pessoa, combinado entre os profissionais de saúde e a pessoa, de que cuidados é que quer que lhe sejam prestados no processo da sua doença ou da sua situação. Sim, e esse pode ser um ganho muito importante. Isto acontece mais quando as pessoas já têm uma aproximação, uma perspectiva de Não morte. fiz um estudo científico para suportar o que vou dizer. O seu conhecimento a minha compreensão nesta altura sobre o fenómeno é de que há pessoas que têm convicções e valores fortíssimos. E, por exemplo, antes de haver as DAV, havia doentes que chegavam à urgência, ao hospital, com os papéis que não... de Jeová que não aceitam. Eu não estava a querer... não, sim, mas podemos ter... Mas sim, acho que mas as pessoas podiam fácil trazer uma mas... DIR... Na altura chamava-se uma DIR, que era engraçado. É uma declaração de isenção de responsabilidades. E eu na urgência lembro-me de ver N pessoas a chegar com um papel em que diziam que declaravam, a DIR é Declaração de Isenção de Responsabilidades Profissionais. Portanto, não quero transfusão de sangue ou hemoderivados. Portanto, retirando do profissional e isento a responsabilidade neste sentido. Por que essa alguma coisa não. Terapêutica. Exatamente. Mas as DIR não tinham enquadramento legal, porque não havia nada em Portugal até 2012 que enquadrasse uma DAV, porque era isso que era, apesar das pessoas estarem conscientes e orientadas, a seguir às vezes até não ficavam, e tinham essa pressão. Portanto, eu diria que há aqui 2 ou 3 grupos diferentes. Você consegue pensar em pessoas que, por convicção religiosa, humanitária, que não querem alguma coisa, e tanto pode ser não querem sangue ou derivados, como não querem ventilação, como não querem alguma coisa por convicção, e aí não tem a ver com situação de saúde-doença, tem a ver com situação de consciência moral e valores pessoais, e portanto há aqui um grupo para quem as DAV constituíram do ponto de vista jurídico uma segurança, porque eu vou lá, faço a dizer que não quero isto e não quero aquilo e verdadeiramente a minha vontade fica estabelecida, referida, descrita. Depois há um grupo de pessoas, e estou a pensar nas motivações possíveis para fazer uma DAV. Há um grupo de pessoas que ou tem na família, ou tem história, ou tem... eu iria dizer, vivências com pessoas em situação de doença crónica, de morte, e que pensam, bom, eu vou, mas tomar esta decisão. Sabe que isto às vezes tem um bocadinho a ver com o quanto é que eu convivo com a questão. Isto é que mais ou menos, salvaguardando as devidas diferenças como a saúde mental, está demonstrado que o estigma da população em geral é de um determinado nível, e eu tenho menos estigma, ou tenho menos estigma para a área da saúde mental, quando tenho uma pessoa que eu gosto, ou uma pessoa da minha família com uma situação de perturbação da saúde mental. E eu costumo pensar que há aqui... Estamos melhor quando nos bate à porta. Exatamente. É um bocado essa a ideia do quanto mais próximo, ou quanto mais perto está uma vivência. E, portanto, pode acontecer que a pessoa tenha acompanhado de perto um processo de morrer de alguém e diga, eu não quero isto, ou não quero aquilo, ou eu gostava daquilo. E, portanto, há aqui um motivo existencial forte para dizer, eu vou fazer um RENTEV. Portanto, eu diria que estes não são o RENTEV, grupos... ainda não explicámos esse... exatamente, o acrónimo, Registro Nacional de Testamento Vital. Pronto. Porque aqui a noção destes grupos tem motivações diferentes. E depois eu diria que há um terceiro grupo que não é possível de classificar. Estamos a falar na questão do porque é que se fazem, ou quem são as pessoas que decidem que vão fazer uma DAV. E esta ideia de que haverá sempre,
espero eu sempre, pessoas que não encaixam nos grupos standard, ou seja, pessoas que não vão porque tenham uma convicção religiosa ou filosófica ou ideológica, que não vão porque tenham vivido um processo de saúde-doença de um familiar ou de um amigo, que vão porque são informadas, leram, estudaram, discutiram com as pessoas e disseram, vou fazer. Um grupo, que não sei se é significativo, mas de pessoas que querem determinar que os seus órgãos sejam doados à ciência ou para razões humanitárias. Isso também é outra coisa. É outra coisa? Isso então, também é outra declaração. Isso não faz parte Não faz parte deste, não, isso é outra declaração e tem um processo próprio que é efetivamente a doação do corpo. Ou, no caso dos órgãos, imagine, eu vou admitir que a maior parte das pessoas todos somos dadores, não é? Potencialmente. Em Portugal, estamos a falar de dadores por potenciais. Não, mas a lei determina que se não houver nenhuma nada escrito sobre renda, isso... Eu explico. Sim. Inscrição no renda, essa é fácil, que é, está em Portugal, é cidadão ou apátrida, tanto faz, está em Portugal, a não ser que tenha uma inscrição no renda, é dador potencial, ou seja, é dador de órgãos ou tecidos, caso lhe aconteça alguma coisa, morte cerebral e pronto, entra em processo de colheita de órgãos. A menos que tenha um registro no renda, o renda, que é o Registro Nacional de Não Dadores. E essa foi uma opção muito discutida na altura, que é talvez a nossa única legislação que é ao contrário. Ou seja, normalmente nós temos que nos mobilizar para querer alguma coisa, temos que nos mexer para dizer eu quero. Aqui é o contrário, que é todos somos dadores, se alguém quiser não ser, por razões religiosas, filosóficas, existenciais, o que for, tem que ir fazer um registro não dador. Portanto, e esta ideia do quando diz, mas eu quero doar o meu corpo, ok, isso tem um processo, eu não quero ser dadora, ok, isso é outro processo, e eu diria que é preciso não confundir, porque às vezes não ajuda a confundir, é preciso não confundir os anseios que cada um tem para o que quer fazer. Mas nesta altura eu deveria dizer em bom tom, então leiam o livro porque isto está explicado numa linguagem clara. Esta conversa não substitui a leitura do livro. Não. Apenas pode eventualmente fugir. potenciar o interesse para que se leia o livro. As questões sobre o final da vida estão na ordem do dia. Em fevereiro o Parlamento aprovou na generalidade 5 projetos de lei para a legalização da eutanásia. Os trabalhos na especialidade para tentar encontrar um texto comum vão ter início em breve, já foi anunciado na Assembleia da República. Esta é uma questão que suscita inevitavelmente controvérsia, até porque há aqui conceitos que nem sempre são claros e dão aso, como diz de resto no seu livro, leiam um livro, dão aso a um cortejo de equívocos e mal-entendidos, para usar a sua expressão. Por exemplo, falar de eutanásia ou de morte medicamente assistida não é a mesma coisa? Não, ou de suicídio assistido não é a mesma coisa. Esta questão da eutanásia e a polarização pública que provocou, de que forma é que veio contribuir ou afastar o conhecimento concreto das situações de que temos estado a falar, das DAV e da escolha para os cuidados de saúde no final de vida? Eu gostaria de pensar que, independentemente da discussão sobre o final da vida, do ponto de vista da eutanásia ou do suicídio assistido ou da morte medicamente assistida ou outra expressão semelhante, eu ainda assim gostava de fazer a diferença. Sim. Pode ter acontecido em Portugal e nos outros sítios, eventualmente do mundo também, que esta discussão é uma discussão que envolve também a reflexão sobre o que é que existe na área de fim de vida. E, portanto... Pela positiva pode ser... Eu sou uma otimista militante. Portanto, sobre isto eu tento sempre ver o que é que pode vir de bom, mesmo quando alguma coisa é absolutamente... Mas não pode acontecer aborrecida. Também tornar-se uma espécie de buraco negro em que tudo se polariza em torno da ideia de sim ou não é eutanásia e o resto é apagado? E se foca numa espécie de... miopia social em relação ao fim de vida, porque há aqui, e eu penso que às vezes a questão é fechar o assunto, é sempre, de alguma forma, quando nós temos uma alternativa sim ou não, é sempre reduzir a nossa possibilidade, até a nossa liberdade de ação. Porque de repente só focamos naquilo, é um bocado a história dos holofotes, estão no palco, só estão naquele assunto. E é preciso tentar abrir um bocadinho os círculos de luz. E a ideia de quando se fala de eutanásia, estamos a falar de um profissional de saúde que, a pedido da pessoa e por sua vontade, põe termo à sua vida.
e isto, na minha convicção, do ponto de vista ético, não tem semelhança direta, imediata, análoga, de dizer é a mesma coisa, com o suicídio assistido, em que a pessoa decide, mas é ela que realiza o ato e institucionalmente se providencia os meios. Mas há outras figuras que entram na discussão sobre a eutanásia. Nós trouxemos há bocadinho à conversa a distanásia, trouxemos há bocadinho à conversa os cuidados paliativos, trazemos à conversa as questões da eutanásia ou do suicídio assistido, mas também podemos trazer à conversa as questões da recusa de tratamento, porque podemos, porque a questão aqui que se levanta é qual é o meu olhar, meu, individual, pessoal, para o meu final de vida e o que é que eu gostaria que a sociedade onde eu vivo e me inscrevo e a comunidade a que eu pertenço considerasse aceitável que seja feito. Porque, na verdade, as questões do final de vida provocado e, portanto, esta ideia do apressar o final de vida, não só a discussão não é nova, como ela já andou no nosso país nos anos 2000, 99, 2000, 2001. Portanto, estamos a regressar, ou regressamos, já regressamos há uns anos, a estes tópicos, que são tópicos que, do ponto de vista moral, devem ser refletidos por uma sociedade no global. Penso que o mais importante, e agora permita-me que olhe daqui, né? O mais importante não é se eu regulamento A ou B ou C, o mais importante é que a regulamentação representa os valores éticos e morais que uma sociedade defende e que uma sociedade aceita. E, portanto, há aqui uma espécie sempre de equilíbrio entre o que pode ser uma posição de defesa de uma intervenção e aquilo que pode ser uma regulamentação dessa intervenção. E até posso admitir que às vezes aconteça, a regulamentação tem de ser muito cuidadosa para não se perverterem os objetivos ou os princípios subjacentes àquilo que uma sociedade considera que pode aceitar. Em todo o caso, as DAV são uma outra expressão da escolha individual e que não têm já a ver com o grande quadro moral da sociedade ou o grande quadro ético da sociedade. Tem a ver com as escolhas individuais de cada um. Que a sociedade, nós todos, providenciamos no sentido das DAVs. Mas há uma coisa que é importante dizer aqui. As DAVs são aceites quando não têm nada ilegal, nada que não seja possível de fazer. E, portanto, quando a regulamentação sobre o que se pode fazer muda, o que pode estar nas DAVs pode vir a ser diferente. Ou seja, se eu hoje ponho na DAV que quero cuidados paliativos, ou não quero participar num ensaio, ou não quero administração de sangue e hemoderivados, pode acontecer que, alterando a regulamentação, eu passo a poder colocar na DAV aquilo que o quadro jurídico da sociedade aceita no final de vida. Que desafios e que implicações é que uma eventual legalização da eutanásia virá, do seu ponto de vista, a colocar ao Serviço Nacional de Saúde, por exemplo? Para já, se isso vier a acontecer, tem que ter os meios para o fazer. E tem que se dizer que o Serviço Nacional de Saúde tem que proporcionar que qualquer pessoa que o deseje o venha a ter. Portanto, este é um princípio que é preciso ter a noção de que isto tem que estar disponível. Se diz, tem que estar disponível. Ao mesmo tempo, com certeza, que se tem que desenvolver uma série de outros cuidados, não é? Por outro lado, vai pedir aos profissionais de saúde, ou a cada um dos profissionais de saúde, que se coloque relativamente a essa possibilidade. Porque existe, e está previsto, que haja objeção de consciência por parte dos profissionais de saúde para determinados atos, e para este também. E, portanto, pelo menos estas duas, assim, eu diria que são de base, para além de outros deveres de desenvolvimento. A este respeito, no seu livro, fala de um princípio interessante, o que é a doutrina da dupla ponte. Credo, isso demorava mais... Demorava muito tempo. Não... mas posso fazer... Está explicado em várias páginas, eu não consigo sintetizar. Sim, mas eu também acho que era um assunto que se estende e que é interessante o suficiente para poder pensar que se constitui como uma situação de um dilema, já que há muitos textos escritos sobre o assunto, e eu deixo nas notas de rodapé, que eu gosto muito de notas de rodapé, tenho uma afiliação importante a notas de rodapé, para deixar autores ou recomendações de leitura. Mas é uma daquelas figuras de exemplo de um dilema, que é, faça eu de uma maneira ou faça eu de outra, portanto, atiro o homem gordo da ponta abaixo para parar o comboio, ou faça outra coisa qualquer. Recomendo que depois vejam a metáfora, porque é uma metáfora decisional. A verdade é que eu tenho situações dilemáticas em que qualquer que seja a escolha, não há certo ou errado, eu tenho é que medir as consequências da minha escolha.
escolha. E nesta perspectiva tem sido muito usada para as questões mais conflituantes de não consigo cumprir os princípios todos ou não consigo cumprir sem afetar um dos princípios. E isso coloca-se com bastante cuidado nesta questão à volta do fim de vida, não é? A noção, a certa altura... por acaso é curioso, pode-me não há boas soluções. Não, mas há soluções. Terá de ser uma escolha sempre ponderando o que vem de problemático com essa escolha. Posso fazer uma comparação chocante? Sim. As pessoas já ficaram mais um bocadinho a ouvir-nos. Não, porque a questão aqui é, talvez nós conseguíssemos simplificar, porque há uma série de escolhas que nós fazemos na vida que nós temos consciência que são riscos, certo? Nós sabemos que queremos isto e aquilo, casar, não casar, ter filhos, não ter filhos, outras coisas, carreira, vida, profissão, e que há muitas situações em que eu escolher uma coisa significa, diria o Ortega y Gasset, de outras. Não é abdicar, ele diz, escolher é sempre rejeitar. Portanto, esta ideia do, cada vez que eu escolho alguma coisa, eu posso verdadeiramente estar a ter que rejeitar, ou vou usar a sua expressão, a abdicar, porque aqui não era bem o abdicar, o sentido do se quer isto, não quer aquilo. E há escolhas... É abdicar no sentido em que era uma possibilidade que eu tinha. E, portanto, pula de parte. Mas a ideia é essa, que é, nós temos sistematicamente, e eu percebo que possa não ser assim simples dizer isto, nós estamos sistematicamente situados perante escolhas. Nós levantámos hoje de manhã, escolhemos o que é que vestimos, vamos sair daqui a bocadinho, escolhemos se vamos para a direita ou para a esquerda. Estamos sempre a fazer escolhas. Há umas escolhas que têm maior relevância no percurso. São aquelas escolhas que afetam o que vamos fazer a seguir. Eu costumo dizer que são escolhas determinantes, porque são escolhas a partir das quais não só eu não volto para trás, como eu tracei um determinado percurso adiante. Quando se pensa no final da... Diga. Parênteses. Já temos muito pouco tempo, mas não volto para trás, mas eu posso reverter as decisões que no testamento vital inscrevo. Sim, felizmente. A questão é essa. Muitas decisões são reversíveis. Não. As dos cuidados de saúde às vezes não são, mas muitas decisões de vida eu tenho maneira de as reverter. Se fui para aqui não fui, se casei, descasei, aquela ideia do consigo reverter. O que é que faz com que eu queira reverter? Eu mudo o meu quadro de valores, eu amadureço, eu vivo uma experiência que é um evento de vida, eu tenho uma transição brutal, perco alguém, ganho alguém, alguma coisa. E eu posso, e isto é uma coisa importante enquanto se está vivo, e eu posso reformular o que queria fazer do meu caminho. Portanto, eu posso anular a DAV, eu posso reformular a DAV, eu posso reescrever a DAV, eu posso anular a nomeação do procurador. Exatamente, é mesmo isso. E, portanto, esta ideia de fazer disto um processo vivo. Não é um processo que eu vou lá, escrevo um papel, arrumo numa gaveta e fica ali. Isto é tão existencialmente vivo como todas as escolhas que acompanham o meu cotidiano. As coisas que eu vou escolhendo e vou pensando, espera, aprendi imenso com isto, agora não quero aquilo. Portanto, fazer do documento ou fazer do procurador um elemento dinâmico, flexível da minha vida. E, portanto, não é uma grelheta, não é um colete, não é uma coisa a que eu me agarro, colete de forças, não é uma coisa a que eu me agarro para sempre. Posso fazer-vos uma pergunta pessoal, se já é demasiado intrusiva, podem não responder, claro. Tem o vosso rente em dia? Enfermeira Armandina Antunes. Sim, está em dia, mas na medida em que eu decidi ainda não fazer a DAF. Mas está em dia. O meu também está em dia. Também no mesmo sentido. Também. Há uma questão aqui importante. Há uma questão que eu acho mesmo importante, que é a diferença entre se é importante ou não que eu tenha feito uma DAV ou não, e se eu fiz ou não fiz, não é importante. Se eu fiz ou não fiz, vou dizer isto com um sorriso, está bem, para não ser ofensiva, não é da sua conta. Sim, não. Por isso é que eu pus logo... mas eu não tenho problema. Pus logo esta ressalva. Não é. Pode porque é uma escolha individual. É uma escolha pessoal. Há qualquer coisa de intrusivo nisto. Mas era para tentar avaliar da importância... De saber. Disso ser qualquer coisa de partilhado. A questão é, eu posso saber sobre o assunto, ter ponderado imenso sobre ele e entender na minha livre decisão se tenho ou não tenho ainda que decidir sobre isso. Lá está o processo de escolha. Também isso é uma escolha. Há uma coisa que eu sou profissional de saúde, eu sou enfermeira e isto tem uma relação importante com tudo aquilo que eu penso em relação a mim. E tenho sempre aqui e está no livro esta questão do se eu não tiver decidido, eu sei quem decide e eu sei qual é o processo. Não se trata de uma não escolha, trata-se de uma ainda não ou de uma
não de todo. Por isso é que eu estava É a um dizer, processo consciente também. e é consciente e é construído, não quer dizer que eu não saia daqui ou amanhã não tenha um evento qualquer e não decida. Não façamos uma relação direta entre ter conhecimento sobre e decidir que. Sim. Até porque isso enviesaria até o enriquecimento ético que vem desta possibilidade criada em nós, em Portugal, de poder dizer eu vou lá quando e se eu entender. E o se é um bocadinho nesta perspectiva de não há dúvidas que vai acontecer. E por isso é que voltamos ao início e àquela sua recusa de categorizar o número de pessoas que já preencheu lá o Rentev. Já se meteu no Rentev. Porque pode isso, o que é importante é que haja conhecimento sobre o processo e sobre a possibilidade de escolha. É isso. Saber escolher no final da vida é uma decisão que deve ser construída ao longo da vida, daí este ser um tema que diz respeito a toda a gente, o tema tratado no livro. E se eu não puder escolher, agradeço à autora Lucília Nunes e à enfermeira Armandina Antunes esta conversa, que evidentemente não substitui, volto a frisá-lo, a leitura do livro. Na quinta-feira vamos estar entregues aos bichos e vamos falar do livro Cobras, Lagartos e Baratas, uma investigação sobre animais exóticos e o facto de ser cada vez mais frequente encontrá-los como animais de estimação. Estranhe-se ou não.